Olá, muito boa tarde para você. Está começando o primeiro Pauta Aberta deste novo ano, deste 2022, que eu desejo seja de muita saúde, de muita prosperidade para você e para toda a sua família. Seja um ano de ajustes, na economia do nosso país e seja um ano com menos desigualdades. Seja um ano de fé, esperança e alegrias a todos nós, não é mesmo? A você de casa, sempre ligadinho na programação da TV Evangelizar, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos neste 2022, vamos juntos a partir de agora com os destaques do nosso Pauta Aberta. Detectados no Rio de Janeiro e no Ceará os primeiros casos de dupla infecção por Covid-19 e gripe em pacientes aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro é internado às pressas em São Paulo, com suspeita de obstrução intestinal. Exames devem definir se o presidente precisa ou não passar por nova cirurgia. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anuncia que a vacina contra a Covid pode começar a ser aplicada nas crianças de 5 a 11 anos a partir da segunda quinzena de janeiro. E aqui no Pauta Aberta a gente mostra também como foi a festa da virada em algumas das principais praias do nosso país. Fique com a gente que o Pauta Aberta já começou. E o presidente Jair Bolsonaro, que aproveitava ainda o fim de semana no litoral de Santa Catarina, onde passou o Réveillon, foi internado às pressas essa madrugada em São Paulo. O motivo, uma suspeita de obstrução intestinal. O presidente Jair Bolsonaro foi hospitalizado de urgência na madrugada dessa segunda-feira. A informação é de vários veículos da imprensa brasileira. O médico Antônio Luiz Macedo, que já operou Bolsonaro em outras ocasiões, disse ao portal de notícias do UOL que o presidente será submetido a vários exames, incluindo uma tomografia, para investigar a suspeita de obstrução intestinal. Bolsonaro chegou a São Paulo direto de Santa Catarina, onde passou as festas de fim de ano. Ele foi levado para o Hospital Vila Nova Star, onde já tratou a mesma condição em meados de julho passado, quando ficou 4 dias internado. Bolsonaro tem 66 anos e assumiu a presidência em 2019. Depois da facada recebida em 2018, o presidente foi submetido a pelo menos 4 cirurgias que o tornaram mais sujeito a sofrer transtornos intestinais. E pelas redes sociais, o presidente descreveu o que ocorreu com ele até que fosse internado no começo desta segunda-feira em São Paulo. A gente pode acompanhar um pouco do que Bolsonaro relatou aqui na imagem no telão, olha só. Ele destaca, comecei a passar mal após o almoço de domingo, ontem à tarde. Cheguei ao hospital às 3 horas da madrugada desta segunda-feira. Foi colocada no presidente uma sonda nasogástrica. Mais exames vão ser feitos para possível cirurgia, para resolver essa situação complicada aí à saúde do presidente Jair Bolsonaro. Bom, a gente muda de assunto agora, vamos falar de economia, Na economia, as previsões para o mercado financeiro este ano não são das mais animadoras. A expectativa é de baixo crescimento econômico. A taxa esperada para o Produto Interno Bruto, o PIB, é 0,36%, índice inferior ao de 2021, que fechou em 4,5%. Os dados foram divulgados hoje pelo Boletim Focus do Banco Central. O documento reúne estimativas sobre os principais indicadores econômicos para mais de 100 instituições do mercado e a projeção para o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, para 2022 continua estável em 5,03%. Já a última prévia da inflação do ano passado ficou em 10,01%. Para 2022, a projeção para a taxa Selic continua em 11,5% ao ano e a estimativa é que o dólar feche o ano em R$ 5,60. E já está valendo o novo valor do salário mínimo no país. A MP, que garante reajuste de pouco mais de 10%, já foi publicada no Diário Oficial da União. O presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória com reajuste do salário mínimo para 2022. O valor passa de R$ 1.100 para R$ 1.212, um reajuste de 10,02%. Esse salário mínimo serve de base para os benefícios da Previdência Social, bem como para outras categorias, principalmente aquelas categorias que têm
dificuldade em negociar o salário. O reajuste anual atende ao que está previsto na Constituição, que determina a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo. Para cada real de aumento, o governo estima um impacto anual de 364 milhões de reais nos cofres públicos. É muito importante esse reajuste porque mantém o poder de compra, a renda do trabalhador, a garantia de que ele vai receber esse mínimo. Ora, também afeta as finanças públicas, porque o salário mínimo acaba corrigindo outras rubricas, como pensões, aposentadoria, o seguro-desemprego, o benefício de prestação continuada, chamada BBC. Então, tudo isso acaba sendo ajustado pelo índice do salário mínimo. E já está definido também o calendário para este ano de 2022 para pagamento do Auxílio Brasil, o novo programa do governo federal, que garante ajuda importante a tantas famílias, milhões de famílias de baixa renda. A reportagem é do Ricardo Vilches. A última edição do Diário Oficial da União de 2021 trouxe também o calendário 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil. O pagamento começa a ser feito já no próximo dia 18 de janeiro. É o primeiro do ano, o terceiro desde que o programa veio para substituir o Bolsa Família. O critério de pagamento não mudou. Segue o calendário que tem como base o número de identificação social impresso no NIS. Este mês, o Ministério da Cidadania informou que irá ampliar o número de famílias beneficiadas. A intenção é incrementar na lista mais 2.700.000 famílias e chegar a um total de 18 milhões de famílias. Desde dezembro, o valor mínimo pago é de R$ 400 por mês. O governo informou que a ideia de pagar um valor retroativo a novembro para complementar esse valor não será colocada em prática em janeiro. Se você de casa tem alguma dúvida sobre o pagamento ou mesmo a inscrição no Auxílio Brasil, você pode consultar os canais criados para esse tipo de atendimento. Além do aplicativo para celulares, tem o número de telefone também. Então, gente, anote aí. O do Ministério da Cidadania é o 121. O da Caixa Econômica Federal é o 111. Vou repetir. Ministério da Cidadania, 121. Caixa Econômica, 111. Primeira semana do ano e quais os seus planos para este 2022? Você quer um emprego? Nós vamos para Maringá com a repórter Luciana Macedo, porque a Agência do Trabalhador da cidade começou a semana com ofertas, são quase 1.000 oportunidades de trabalho. Boa tarde para você, Luciana, feliz ano novo! Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos. Feliz ano novo para todo mundo. Olha, primeira semana do ano, muita gente, aliás, todo mundo está querendo um 2022 melhor, não é mesmo? E para muita gente, esse melhor começa com um emprego novo. Então, eu trago boas notícias para quem está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, porque a primeira semana do ano começou com a oferta de 928 vagas aí para o mercado de trabalho aqui na Agência do Trabalhador de Maringá, que é onde eu estou em frente. Então, para você que é de Maringá ou da região, está em busca de uma vaga no mercado de trabalho, quem sabe não é nessa primeira semana do ano que você vai conseguir. Olha, os destaques estão com os cargos de soldador, consultor de vendas, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e também carpinteiro. Então, quem tiver interesse em alguma das vagas que estão sendo ofertadas, dessa vez agora não precisa mais agendar o atendimento. A partir desta segunda-feira, a Agência do Trabalhador voltou a atender por ordem de chegada. Então, é só comparecer com a sua carteira de trabalho e os seus documentos pessoais. Para quem não sabe, a Agência do Trabalhador de Maringá fica aqui na Avenida João Paulino Filho, número 917, na região central da cidade. Agora, Odilon, mudando um pouquinho de assunto, a gente está aí pós-festas, né, de final de ano, muita gente pegou a estrada, viajou, enfim, esse é um período em que a demanda dos bancos de sangue, não só aqui de Maringá, mas de todo o país, ela aumenta, porque é justamente o período em que eles mais têm queda aí no estoque, porque muita gente aí acaba se envolvendo em acidente, os bancos de sangue precisam suprir essa necessidade e nesse período muita gente está viajando e o estoque acaba ficando um pouco baixo. Então fica o apelo, né, não só para você que é de Maringá, mas de todo o país, você que é doador de sangue, você que não é um doador de sangue, mas se encaixa aí nas condições para isso, seja você um doador de sangue, faça esse gesto de solidariedade, afinal de contas, doar sangue salva vidas, não é mesmo, Odilon? É isso aí, Luciana, muito obrigado. A Luciana Macedo trazendo dois assuntos muito importantes, né, direto de Maringá.
Vamos para o próximo bloco, gente. A seguir, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, antecipa que a vacina contra a Covid nas crianças de 5 a 11 anos pode começar na segunda quinzena deste mês de janeiro. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, ao vivo para todo o país, 4 horas e 48 minutos agora, e vamos falar de vacina. A vacinação nas crianças brasileiras de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, assunto que gerou grande polêmica aí no país, deve começar daqui a 2 semanas. Foi o que disse hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Uma consulta pública sobre o assunto terminou ontem. A previsão é de que as vacinas contra a Covid-19 cheguem a partir do dia 10 de janeiro. As doses do imunizante vão passar por um processo de segurança, para então serem enviadas para todo o país. Dia 5 de janeiro, próxima quarta, após ouvir as manifestações da sociedade, o Ministério da Saúde deve se pronunciar oficialmente sobre a vacinação infantil contra a Covid. A intenção do Ministério é recomendar que crianças de 5 a 11 anos sejam vacinadas desde que tenham a prescrição médica e a aprovação dos pais. E a Anvisa está atenta e acompanha a situação sanitária em 5 cruzeiros, que percorrem águas brasileiras. Os surtos de Covid que se espalharam nessas imensas embarcações mudaram planos de muita gente durante o período do Réveillon. Os navios MSC Splendida, atracado no Porto de Santos, e o Costa Diadema, atracado em Salvador, interromperam as atividades no dia 31 devido a surtos de Covid-19 a bordo. Segundo a Anvisa, dados mostram que a variante Ômicron tem o potencial de se espalhar mais rapidamente do que outras variantes e que a proteção imunológica de vacinas e de casos anteriores de Covid-19 pode não ser efetiva. A Anvisa informou ainda que, no caso do MSC Splendida, a empresa responsável foi notificada no dia 1º de janeiro sobre o impedimento de embarque previsto para aquele dia. Os viajantes também foram notificados sobre a impossibilidade do embarque. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a operação na embarcação está interrompida para investigação epidemiológica e não está com passageiros a bordo. O cenário epidemiológico foi alterado para o nível 4 ontem, domingo, dia 2 de janeiro. Isso resulta em quarentena para a embarcação. A operação no navio Costa Diadema foi interrompida no dia 30 de dezembro. A Anvisa determinou que o navio fosse até o destino final, Santos, no estado de São Paulo, para desembarque dos passageiros. Já no MSC Preciosa, atracado desde ontem de manhã no porto do Rio de Janeiro, o desembarque dos passageiros só aconteceu depois de avaliação das autoridades de saúde. A embarcação está no nível 3 do cenário epidemiológico. Novos embarques foram autorizados domingo, mas uma eventual mudança deste panorama pode impedir novos embarques e pode levar ao encerramento do cruzeiro. Já outros 2 navios, o Costa Fascinosa e o MSC Seaside, registram nível 3 no cenário epidemiológico. Caso a situação mude, as autoridades podem também impedir novos embarques e encerrar essas 2 navegações. E a informação que a gente traz agora, sobre os casos de dupla infecção aí registrados no Ceará e também no Rio de Janeiro. No Rio, um adolescente de 16 anos testou positivo para o vírus da Covid-19 e também para a influenza, da gripe, depois que ele fez 2 exames em laboratórios particulares que apontaram essa dupla infecção apelidada aí de flurona. O adolescente está com sintomas leves e continua em isolamento social. Ele foi vacinado contra o coronavírus e também contra a gripe. Se confirmado o caso, seria o primeiro documentado em nosso país. A Secretaria de Saúde do Rio disse que não foi notificada sobre nenhum diagnóstico de dupla infecção. E no Ceará, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que foram diagnosticados 3 casos dessa dupla infecção,
a chamada aí flurona. São 2 bebês de 1 ano e um homem de 52 anos. As crianças chegaram a ser internadas em hospitais particulares, mas já receberam alta. Já o homem, cumpre isolamento em casa e vem sendo monitorado por uma equipe médica. Os casos foram registrados nas 2 últimas semanas de dezembro, em Fortaleza, de acordo com a Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica e Prevenção em Saúde. Ainda segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, nos próximos dias serão realizados exames de sequenciamento genético para apontar por quais variantes do coronavírus e do influenza as 3 pessoas foram contaminadas, foram infectadas. E uma nova lei agora vai aumentar o valor que pode ser levado em dinheiro para viajantes brasileiros que vão para o exterior. O limite, que era de R$10 mil, será de $10 mil, mas a lei vai começar a valer daqui a um ano. Com a nova legislação do câmbio, vai ficar mais fácil o uso de moeda brasileira em transações internacionais. A lei aumenta o limite de dinheiro vivo que cada passageiro pode levar no bolso ao sair ou entrar no Brasil. O valor passou de R$10 mil para $10 mil, cerca de R$50 mil pelo câmbio atual. O João Paulo está esperando a pandemia recuar no mundo para voltar a viajar. Ele quer conhecer a América do Sul e gostou da novidade. Se a gente consegue ter um poder de compra aqui da moeda um pouco maior, a gente levar mais espécie, economiza um pouco mais, né? Mesmo que não seja tão seguro, sair com muito dinheiro no bolso, mas de fato a gente consegue economizar fugindo dessas taxas de impostos aí que são bem caras. A nova regra também abre espaço para bancos e instituições financeiras do Brasil investirem, financiarem ou emprestarem dinheiro no exterior. A nova lei do mercado de câmbio também aumenta os casos em que será permitido o pagamento em moeda estrangeira de obrigações devidas no território nacional. As mudanças devem atrair o capital estrangeiro, tanto para o investimento no mercado financeiro, quanto em projetos de infraestrutura ou concessões. Em nota, o Banco Central defendeu que as regras facilitam o uso do real no exterior, além de estimular a inserção das empresas brasileiras, inclusive as menores, no mercado global. Mudanças à vista, hein? E agora chegou aquele momento de a gente continuar a celebrar o novo ano. No Rio de Janeiro, apesar de reduzida a festa da virada, todo show de fogos, tudo isso levou muita gente à praia de Copacabana. À meia-noite, 14 toneladas de fogos de artifício foram acionados de 10 balsas no mar e iluminaram os céus do Rio de Janeiro. O espetáculo na famosa praia de Copacabana durou 16 minutos. Porque o trem tá feio, né, gente? E que tudo dê certo, porque 2021 foi um ano muito bom, mas bem desafiador também, né? No ano passado, a festa foi cancelada por causa da pandemia. O público deste ano foi menor em comparação com os quase 3 milhões do último Réveillon, no começo de 2020. Mas, diante da chegada da variante Ômicron, as autoridades adotaram uma série de medidas para desestimular as aglomerações em Copacabana, como o cancelamento de shows de música, o fechamento do metrô e a proibição da circulação de carros a partir de determinado horário. E por todo o país teve muita celebração e a esperança de um ano com mais dinheiro, sem pandemia e principalmente com mais saúde. Em Balneário Camboriú, o show de fogos foi outro grande espetáculo. Aproximadamente 2 milhões de pessoas, de acordo com estimativas da Prefeitura de Balneário Camboriú, se reuniram ao redor dos 7 quilômetros da orla para ver a chegada de 2022. Teve contagem regressiva, teve balsa que ficou às escuras à meia-noite e no total foram quase 26 minutos de um espetáculo de fogos sobre o mar. Nas areias da praia, a multidão veio de todos os cantos do país e vibrava a cada momento de surpresa nos céus. Foi uma noite de grande aglomeração, de celebração e encantamento para receber 2022. Um ano que está só no comecinho e que todos esperam seja muito melhor do que o ano que ficou para trás. Que venham, e que fiquem por todo esse ano só as boas energias.
com esse espetáculo aí nos litorais de Santa Catarina e do Rio, a gente se despede. O Pauta Aberta está terminando, a gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Até lá.